Olá, eu sou Maga Valtrich, eu sou professora de pintura e artista plástica e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço uma pintura do começo ao fim de uma paisagem com ipê amarelo e eu vou desenhar à mão livre essa tela. Então eu queria que vocês visualizassem como eu procedo. Primeiro de tudo, eu divido a cena toda entre céu e terra. Então, divide a tela ao meio, na linha horizontal, e aí a partir da linha para cima vai ser céu e a partir da linha para baixo vai ser a linha do horizonte e os outros elementos. Depois eu desenho o caminho, que a estrada primeiro ela começa bem larga e depois ela vai diminuindo à medida que ela vai se distanciando. E assim eu vou procedendo com todos os elementos. As árvores, eu não desenho detalhes nenhum, nem nenhuma das cenas eu desenho detalhes. Eu apenas desenho um tronco e mais ou menos o volume onde vai caber os galhos e as folhas das árvores. Eu não fico desenhando nenhum detalhe, eu só desenho mais ou menos aonde os elementos vão ficar depositados. E dessa maneira eu passo a ter uma noção geral do cenário, porque os detalhes mesmo a gente vai fazer durante a pintura. Aqui eu traço a linha da casa, onde vai ser o telhado, né? E aí eu passo a fazer as paredes e as janelas. Então, dessa maneira simplificada, fica muito mais fácil para a gente pintar do que se a gente vai começar a fazer um desenho acrescentando muitos detalhes. E durante a pintura, a maioria desses detalhes vão se apagar, porque a gente vai fazer agora um preenchimento dessa tela, né? Então, é melhor a gente não colocar muitos detalhes aqui. É melhor a gente fazer um desenho mais simplificado. E depois, durante a pintura, a gente vai fotografando, vai fazendo uma análise do cenário e vai fazendo uma composição mais detalhada, vai acrescentando aí alguns elementos que a gente acha importantes para tornar mais agradável a cena. É uma cena campestre, que vai ter grama verde, vai ter floresta, na linha do horizonte a gente vai fazer uma floresta baixinha, né, mais azulada, e depois as árvores mais de primeiro plano a gente vai fazer com uma composição mais verde escuro para que a gente possa fazer um alinhamento aí, haja vista que a nossa tela é plana e nós queremos ter profundidade, a gente precisa fazer elementos mais distantes com tons mais azulados e elementos mais próximos com tons mais coloridos. Dessa forma, a própria cena se encarrega de fazer a nossa perspectiva. Essa casa vai ter 3 janelas desse lado esquerdo. E aí a gente já deixa mais ou menos demarcada onde vão ficar as janelas. É uma demarcação só para a gente visualizar mais ou menos aonde que vai estar o contexto, né, dos elementos. Não precisa ter habilidade especial nenhuma, simplesmente pega teu lápis, pega a tua tela e começa a demarcar os elementos para que você tenha assim uma noção geral, né, de onde vai ficar cada. Aqui vai ter uma árvore que vai ficar por cima dessa casa, né, na frente dessa casa. Vai ser a árvore maior de toda a nossa cena. Ela vai ter um tronco que vai partir da frente da casa e vai passar por todo o telhado e as folhagens dela vão até o topo da tela. Eu só vou colocar alguns galhos superficialmente aqui para a gente ter mais ou menos noção da abrangência da folhagem dela. E dessa forma a gente vai fazer um lago aqui no pé dessa árvore aqui. Vai ter alguns arbustos, né? E abaixo desses arbustos, bem na parte direita, embaixo, vai ter uma cachoeira e um lago na frente dessa cachoeira. Então, assim, essa vai ser a nossa composição básica dos nossos elementos que a gente vai deixar mais ou menos demarcados aqui, aonde vai ficar o cenário todo. Nunca tentou desenhar ainda a mão livre?
É um treino agradável de se fazer. A gente só precisa ter um lápis e se não quiser desenhar direto na tela para você fazer um treino aí para ter mais ou menos a noção definitiva de onde você vai colocar a tua composição, treine no papel. Compra um caderninho de desenho e começa a fazer desenhos aleatórios, criar desenhos a partir de fotos, a partir de cenas que você visualizou. É um treino agradável. Dessa maneira você vai começar a se acostumar com a maneira de desenhar. E quando você precisar fazer um desenho de uma paisagem direto na tela, você já vai estar com o teu pulso firme para fazer linhas retas, né? Linhas em círculo. Uh, e aqui eu começo já a depositar as tintas, né? Eu vou usar vários tons de azul aqui, azul cerúleo, azul hortênsia, azul ftalocianina e um pouco de branco, para que a gente possa fazer essa mistura do céu. Vamos começar pela parte do... Sempre começo pelo céu, né? As pinturas das minhas paisagens. Não é necessário que você comece dessa maneira também. Você pode começar por outros elementos. Mas eu me acostumei a pintar assim e sempre ensino meus alunos a pintar dessa maneira. Eu uso sempre um potinho com um pouco de terebentina e óleo de linhaça, porque às vezes as nossas tintas são muito compactas, né? E para fazer as misturas fica difícil quando a tinta está muito compacta. Então é melhor você dar uma dissolvidinha nela e começar a passar na tela, aí no topo do céu eu começo sempre no azul mais forte, porque é como se ele estivesse mais próximo dos nossos olhos. Conforme ele vai se aproximando da linha do horizonte, eu vou diminuindo o tom do azul, vou acrescentando mais branco à mistura. Dessa forma eu vou formando uma perspectiva, porque o céu também tem a parte que fica mais alta, próximo da nossa, alto da nossa cabeça, é onde o céu fica mais bonito, com aquele azul vibrante, onde a gente vê bem o desenho das nuvens e coisa assim. E conforme ele vai se aproximando da linha do horizonte, ele vai ficando cada vez mais suave, mais acinzentado e não se vê muitos detalhes. E isso ajuda a gente a fazer uma perspectiva, né? E só usando as cores a gente consegue causar esse efeito na visão do observador depois da nossa arte. E aí eu vou preenchendo, né? Usando primeiro o tom mais escuro, depois o mais claro, e daí eu vou fundindo uma cor na outra. Para fazer esse casamento, para não ficar uma divisão entre o tom mais claro e o tom mais escuro. Eu estou usando uma tela de 40 por 60 e eu estou usando um pincel médio aqui. Não estou usando um pincel largo. Quando eu estou pintando uma tela maior, que eu vou pintar o céu, eu uso o pincel número 22, porque ele é um pincel bem largo e abrange espaços maiores. Mas no caso dessa tela, como ela não é grande, não é necessário a gente usar um pincel muito grande, né? Com um pincel menor, a gente já consegue fazer o preenchimento aí da nossa tela. Se quer aprender mais a pintura, quer se desenvolver na sua arte, quer ter aulas mais organizadas de pintura de paisagem, eu criei um curso onde já está disponível para que você possa acessar e sair assistindo as minhas aulas e pintando junto comigo. São aulas bem detalhadas, né? Eu ensino o desenho também. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o meu curso de pintura em tela para iniciantes. Como é um curso para iniciantes, eu detalho bastante ali, deixo bem simplificado a maneira como a gente utiliza as cores, como a gente faz o desenho, como a gente faz o trabalho todo na paisagem para que ela fique um trabalho bonito, bem feito e que você possa, com esse treino, com esse ensino, se desenvolver também na sua arte. Então, aqui no YouTube, claro que tem muitas aulas, eu tenho um canal bem extenso, com mais de 1000 aulas, mas não é organizado, né? São aulas aleatórias, lá no curso não, lá é uma aula organizada, que já foi pensada para o aluno. E é um valor muito acessível e você pode assistir e assistir quantas vezes for necessário para que você possa fazer seu treino, fazer seu aprendizado bem completo. Acesse aí na descrição do vídeo e visualiza lá quais são as obras que são pintadas durante as aulas, quantas horas são, valores, todos os detalhes estão aí na
página de vendas na descrição do vídeo. Então, como eu falei para vocês, conforme vai se aproximando da linha do horizonte, eu estou acrescentando mais branco à mistura de azul para que forme essa perspectiva, né? E aí o nosso céu fique bem azulzinho, bem bonito, bem de um dia ensolarado, porque essa paisagem que eu vou pintar, ela é uma paisagem de um dia bem ensolarado. É claro que se eu não estivesse pintando um dia muito ensolarado, ou estivesse pintando um pôr do sol, eu já faria diferente esse céu. E isso também eu ensino no curso de pintura, que a gente pode modificar a nossa cena, essa mesma cena pode ser pintada em vários horários do dia. Aqui eu estou pintando uma cena como se tivesse assim, ó, um sol do verão. Uma cena bem clara, bem iluminada, com grama bem verde, com essa árvore de ipê amarelo bem amarelinho. Dessa maneira a gente tem noção de que é um dia de verão bem ensolarado. Mas se você quiser fazer um treino e aprender a pintar a mesma paisagem com diferentes cenas, acesse aí na descrição do vídeo. Eu dou essa instrução também lá no meu curso de pintura em tela para iniciantes. Como a gente pode transformar a mesma cena em vários horários do dia, ou cenas de outono, cenas de primavera, cena de verão, cena de inverno. E aí vamos preenchendo todo o nosso céu com esse tom de azul mais clarinho. Você já é inscrito no meu canal? Se não é inscrito, se inscreve. Toda semana eu estou postando vídeos novos aqui. Você vai ser avisado pelo YouTube se você acionar o sininho, se inscrever no canal e acionar o sininho. O YouTube avisa quando tem aula nova e você vai receber esse aviso e vai poder acessar de primeira mão aí as aulas novas que eu disponibilizo. E agora eu estou fazendo a fundição, aquela mistura que eu falei para vocês. Para não deixar separado um tom do outro, você pode usar o mesmo pincel e fazer movimentos circulares, ou você pode pegar um pincel seco e passar por cima da cena e espalhar bem a tinta e transformar ela numa cor mais homogênea, para ver a harmonia aí. E agora com aquele tom de azul menos vibrante, né? A gente usa aqui para preencher as nossas montanhas lá na linha do horizonte. Lembra que a gente desenhou montanhas aí, né? São duas montanhas, uma mais próxima e uma mais distante. Agora a gente vai preencher todas elas com esse tom de azul. Só para deixar assim mais ou menos delineada onde que vai ser as montanhas, porque depois é que a gente vai fazer todo o detalhamento delas, né? Vai ter uma floresta em cima delas, né? E aí a gente vai poder fazer mais detalhamento, mas quando a gente tiver já com essa camada, eu estou usando tinta óleo aqui, né? Como vocês viram, né? Estou usando tinta óleo. Geralmente eu pinto com tinta acrílica, mas nesse caso eu estou pintando com tinta óleo. Então, claro, para mim fazer esse detalhamento, eu vou ter que esperar essa camada secar. E se eu quiser fazer qualquer detalhamento aqui, vai se misturar o tom de baixo, e aí a gente não vai conseguir obter aquilo que a gente deseja. Então, na tinta acrílica já não tem necessidade de a gente fazer essa espera. A gente simplesmente termina uma camada e já pode fazer outra camada por cima, porque a tinta acrílica seca rápido. A tinta óleo não, ela seca mais demorada, é mais demorada a secagem dela. Às vezes precisa esperar, dependendo da quantidade de óleo de linhaça que você bota na mistura, é mais demorada a secagem. Quanto menos óleo de linhaça e mais terpentina você botar na mistura, mais rápido ela seca. E aqui o lado esquerdo da casa também, ele vai ser bem assim, azulado, porque ele tá no lado da sombra, né? Aí eu misturo um pouquinho de branco faço um casamento aí, e pinto o lado esquerdo da casa com esse tom, porque a casa, ela tem, o lado da frente dela tá bem iluminado, e o lado esquerdo tá sombrio. E aí, para que a gente possa demonstrar essa sombra, a gente pode usar qualquer tom que deixe ela mais acinzentada, tipo assim, né? A gente não quer que ela fique com um tom vibrante, para a gente poder diferenciar do lado ensolarado. E essa é a maneira que a gente tem de fazer, enganar a nossa visão, como se diz, né? Para mostrar onde que está a sombra, onde é que está a luz. E a parte da frente, daí eu coloco mais branco na mistura, praticamente branco puro, para preencher esse lado da frente da casa. Agora é só um preenchimento aleatório, a gente não precisa se preocupar com detalhes, nem precisa se preocupar com a pincelada,
porque tudo isso vai ser coberto depois pela segunda camada, onde a gente vai fazer a definição dos detalhes. Agora só se preocupe em preencher a tela com os tons adequados de acordo com a cena que você está criando. Dá um joinha aí, se você gosta de pintura, quer que mais pessoas sejam ajudadas de modo gratuito a aprender também a pintar. A gente pode ajudar muito mais pessoas. Só a gente dando um joinha, o YouTube vai entender que é uma aula que vale a pena ser proliferada, que vale a pena chegar a mais pessoas. E aí ele vai entregar para mais pessoas. Só para você dar um joinha, já é um aviso pro YouTube que você está gostando da aula, que você está entendendo a aula, que a aula foi útil para você e que vai ser útil para outras pessoas também. Me ajuda aí dando teu joinha para que mais a gente possa ajudar muitas pessoas. Como é gostoso aprender a pintar, como é gostoso saber um pouco de pintura. A gente nunca vai chegar a saber tudo, porque essa arte é uma arte infinita. A gente vai passar a vida inteira aprendendo outras técnicas, mas é gostoso pintar, faz bem para a alma. A gente, quando está pintando, transcende ao momento que a gente está vivendo, a gente esquece dos problemas, a gente alivia nossas dores e a gente se acalma, a gente é muito beneficiado e a gente pode beneficiar outros, porque sempre que você aprende algo, você não fica só para você, você sempre vai compartilhar. Ou você vai presentear alguém com a arte que você vai fazer, ou você vai ornamentar o seu lar e a sua família vai ficar toda ela vai ser beneficiada por essas cenas bonitas que você vai criar. E os elogios que você vai ganhar, cada visita que chega na sua casa, vai ver essa pintura aí na parede, vai dizer, ah, mas quem que foi que fez essa arte linda? Eu fui eu. Então, tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos um senso de satisfação, um senso de progresso, um senso de que a gente fez algo bom na nossa vida, né? Às vezes a gente passou uma vida inteira numa profissão que não permitia a gente desenvolver a arte, né? E aí chega uma época da vida que a gente diz assim, não, mas agora eu já criei meus filhos, já me aposentei, já fiz tanta coisa boa na vida, mas eu ainda tenho saúde, ainda tenho vontade de aprender algo novo. Mas não estou com vontade de sair de casa, quero aqui mesmo no meu lar fazer um trabalho que me beneficie, preenche meus momentos, né? Então é uma oportunidade, né, de a gente se desenvolver na arte, porque a pintura você pode fazer em casa, você compra a sua telinha. Há quem pinte até sobre papelão. Eu até aqui no meu canal tenho aulas que eu ensinei como utilizar o papelão, se a pessoa não quer investir, porque às vezes não tem disponibilidade de investir em telas, nem precisa. Simplesmente utiliza o papelão, que é um material que está fácil aí para todo mundo estar à mão. Quem não tem uma caixa de papelão, e se não tem, vai no supermercado, lá tem muita caixa de papelão. Pega um pedacinho de papelão, cobre ele com tinta acrílica e aí você vai ter aí já uma superfície para você começar a fazer suas pequenas obras de artes. Compra poucas cores, aí no curso de pintura em tela para iniciantes eu ensino como utilizar apenas as cores primárias, o preto e branco, para formar as outras cores, utilizando as misturas, né? E aí vai criando as suas cenas, vai criando suas artes, vai tomando gosto pela brincadeira, compartilha nas suas redes sociais as pinturas que você fez e já vai tirando prazer do brinquedo, como se diz, né? Aqui eu pinto esses arbustos que ficam em primeiro plano. Primeiro utilizei o verde inglês, agora estou utilizando o verde esmeralda sobre eles, né? Aí eu preenchi toda aquela grama com o verde inglês. Aí ficou só o caminho. Aí a esquerda o caminho ficou em branco, né? Eu devo deixar para fazer primeiro toda a parte verde, né? Eu não tenho o costume de ficar lavando o pincel a cada pouquinho, né? Ainda mais quando a gente está utilizando tinta a óleo, para limpar o pincel, a única coisa que tira a tinta do pincel totalmente são solventes ou querosene, né? E tudo isso tem cheiro forte. Então, o que que eu faço? Eu utilizo o pincel e vou fazendo as misturas sem limpar ele. De lado azul, eu parti para o verde inglês e agora eu parti para o verde escuro.
E eu continuo utilizando, girando ele em círculos e sem precisar fazer nenhuma limpeza no pincel, eu consegui pintar toda essa cena, né? Para que eu evite ficar mexendo com esses produtos perigosos, né? Que fazem mal para a vista, que fazem mal para o pulmão. Então eu continuo utilizando, que agora eu adicionei mais um tom de azul da Prússia nesse verde, para criar aí já a parte da sombra da vegetação, e eu continuo preenchendo com o mesmo pincel sem limpar ele. Desenvolvi essa técnica, essa habilidade de ir pintando toda a cena sem limpar o pincel, para que a gente não prejudique a saúde da gente, né? A gente quer ter saúde, quer continuar tendo saúde pela vida toda, né? Então, quanto menos a gente mexer com esses materiais perigosos, melhor. E aí agora, depois de terminar de pintar a vegetação, a gente pinta essa parte da base aí, que é onde vai ser o lago e a cachoeirazinha, né? Aí a gente, utilizando o azul citalocianina e um pouco de verde esmeralda, a gente preenche toda essa água que vai ficar aqui nesse laguinho aqui do primeiro plano. Tá gostando dessa cena? Tá gostando de, de, de me ver pintando? Pega aí a sua telinha, pega aí seu pincel, vamos pintar junto. Vai dando pausa no vídeo e vai pintando junto comigo. Tão gostoso, né? A gente preencher o nosso dia com algo bonito, né? A gente utilizar o nosso tempo. Em poucas horas aí a gente cria uma cena bem bonita. Aqui tu viu que eu parei de girar o pincel, né? Durante o tempo que eu estava pintando a vegetação, eu pintava em círculos, né? Para criar a vegetação. E aqui eu tô pintando ela em linha na horizontal, basicamente, né? Porque aqui eu estou pintando a base da água, né? Então, daí eu mudo o modo como eu puxo o pincel. Eu puxo ele mais na horizontal, porque depois é que já fica a base para nós fazer a nossa água. Aqui agora eu faço uma mescla, né, entre os tons para não ficar uma separação aí entre o verde claro e o verde escuro. Dou umas batidinhas no meio da vegetação e dessa forma vai se demonstrando aí já onde vai ficar a vegetação, onde vai ficar a água. Já fica tudo já mais ou menos preparado para aquela segunda fase que eu falei para vocês, onde a gente vai fazer o detalhamento. E agora eu passo a preencher esse caminho. Estou utilizando aqui o tela de siena queimada para fazer a base do caminho, a parte da sombra do caminho. Então, como eu falei para vocês, eu não limpo o pincel e ele tá com um resto de azul, né? Então, misturando esse restinho de azul que tem no pincel com um pouco do tela de siena queimada, ele já vai formando uma tonalidade bem escura, que é o que eu desejo aqui, porque aqui vai ser a área de sombra. Haja visto que vai ter uma árvore aqui de ipê amarelo, né? E ela vai fazer essa sombra na estrada. Então, eu utilizo o tela de siena queimada já com esse restinho de azul do pincel e ele próprio forma essa tonalidade escura. Conforme vai se distanciando da sombra, daí já o tela de siena queimada vai predominando e vai ficando mais cor de terra mesmo, de chão de terra, uma estrada de chão de terra. Depois que sai dessa área de sombra, que eu vou passar para a área de luz, né, onde a estrada recebe bastante luz, aí eu já começo a clarear essa mistura. A gente pode utilizar um pouco de branco para clarear essa mistura, pode usar, ou se você quiser, pode usar um tom de nápoles, carne, ou pode utilizar também o pele. Esses tons, qualquer um desses tons vai dar essa tonalidade de luz na área iluminada da estrada aqui, onde o tom vai ser mais claro, justamente por causa que a estrada está recebendo mais luz.
É um vão da estrada que é mais iluminado, né? E depois a estrada ela prossegue lá próximo da casa. E aí ela volta a receber a sombra da casa. E aí eu volto a utilizar o Terra de Siena queimada com esse restinho da tonalidade clara. Conforme a estrada vai se distanciando da visão aqui do primeiro plano, ela própria vai mudando o tom para um tom mais claro. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer, além da estrada ser mais estreita, ela também é mais clara. E aí ela vai formando a perspectiva, né? A vista da gente vai se acostumando com essa ideia de que os objetos à distância não têm tanta cor, né? Então, não tem tantos detalhes e começam a diminuir de tamanho também. Isso é um tipo de observação que a gente pode fazer na vida real. Quando você para no meio de um caminho, assim, começa a observar o caminho à distância, né? Você pode ver que o caminho vai se afunilando. Conforme vai ficando longe da tua vista, ele vai diminuindo de tamanho e também detalhes. Por exemplo, perto de você, você vê cada pedrinha que tem no chão. E conforme vai se distanciando, você começa a não ver mais os buraquinhos da estrada, as pedrinhas, qualquer imperfeição que tem no solo, você não vê quando está à distância. Então, por isso, a gente tem que preencher a parte da estrada que está longe da nossa vista com um tom de terra de siena natural, para que ele não fique igual à cor do primeiro plano. Né? Agora, com terra de siena queimada, eu preencho o telhado da casa, tinha ficado em branco aqui o telhado da casa, né? Então, a gente não vai fazer detalhamento de telhas nem nada, só vamos preencher o fundo aqui com esse tom bem escuro. E depois, quando a gente for fazer o detalhamento, daí a gente pode acrescentar aí mais uma parte do telhado que está mais iluminada, a gente acrescentar um pouco de laranja, e a parte da sombra acrescentar um pouco de sépia. E aí assim a gente vai formando a perspectiva do nosso telhado também, o volume dele. Né? Você já imaginou você pintar essa paisagem aqui, deixar secar a pintura e presentear uma pessoa que você ama? Agora é uma época que a maioria das pessoas já está fazendo reservas econômicas pensando nos presentes. É um hábito que as pessoas gostam de se presentear, né? Entre família, entre amigos, entre colegas. E é um hábito bom. Imaginou você, ao invés de comprar um presente, você pintar uma tela e presentear a pessoa que você ama com um trabalho feito pelas suas próprias mãos? A emoção que você vai causar na pessoa por ela saber que foi você que fez aquele presente. E a emoção que você vai ter quando a pessoa disser muito bonito, ela não vai dizer muito bonito para o presente que alguém lá fabricou. Ela vai dizer muito bonito para o presente que você mesma fez. Já pensou no senso de satisfação e de realização que isso produz? Eu já experimentei isso e posso dizer de cadeira que é realmente muito agradável. Então incentive você também. Usar o seu tempo livre, poucos minutos que você tenha para criar seus próprios presentes. E com poucas tintas, poucos materiais, você pode fazer isso. E até o final do ano você já pode ter todos os seus presentes prontos para presentear as pessoas que você ama com coisas feitas pela sua própria mão. É o incentivo que eu deixo para você aqui. Aqui eu já preenchi o telhado principal da casa, já preenchi aquele telhadinho menor da varandinha. E agora aqui eu dou uma pincelada rápida só para preencher as 3 janelas da parte lateral aqui. Com o próprio tom que eu tenho no pincel, que era de siena queimada, dou uma pequena pincelada para preencher aqui as janelas. E agora a gente passa a delinear o tronco da árvore principal, com esse próprio tom que a gente tem no pincel. A gente só faz a demarcação da árvore principal aqui, onde a gente vai ficar
o tronco e os galhos, né? Vai puxando aí em direção, né? Do tronco. Pequenos galhos, conforme vai se distanciando do tronco, os galhos vão ficando mais finos. Você viu que eu estou usando sempre o mesmo pincel, né? Então, quando a gente quer que a pintura fique mais... os galhos fiquem mais grossos, a gente vira o pincel pelo lado chato. E quando a gente quer que eles fiquem mais fininhos, a gente só vira ele de cantinho. Dá aquela pequena puxadinha aí, formando os galhos mais finos das bordas da árvore. Pra gente ter uma ideia de onde a folhagem vai ficar, porque nós tínhamos desenhado com o lápis, mas com o preenchimento do céu a gente acabou apagando, né? Mas aí agora a gente só refaz cada ponto do tronco e dos galhos. E já tá feita aí a nossa galhada. Agora nós vamos partir para o preenchimento da árvore de ipê amarelo. Da mesma forma como fizemos com a primeira árvore, primeiro delineamos aonde vai ficar o tronco, né? E os galhos principais. De uma forma aleatória, né? Porque depois a gente vai melhorar tudo isso, né? Podemos depois usar até um pincel filete, se a gente quiser dar detalhes nesses galhos, dar uma área, formar uma área de luz, uma área de sombra, né? Mas no momento isso é o suficiente para que a gente tenha mais ou menos uma noção de onde vai ficar os galhos e o tronco. Já E uma vez feitos os galhos, daí a gente pode começar o preenchimento aqui das nossas folhagens, né? E eu tô utilizando o laranja, né? Laranjado de cádmio, para preencher as partes mais de sombra, né? Da árvore. Vai ser uma árvore amarela, mas pra gente chegar no tom amarelo, primeiro a gente tem que preencher a sombra, as áreas de sombra da nossa folhagem. Senão o amarelo não acende. Se a gente começasse a colocar amarelo aqui, a gente ia ter que colocar amarelo escuro, amarelo claro, e quando a gente vê, a gente já está estourando a claridade e não a árvore não parece amarela. Ela não se destaca. Então, essa é uma técnica que a maioria dos artistas utiliza, de preencher primeiro uma área bem sombria, né? Em tons de marrom ou de laranja. E depois utilizar o amarelo indiano para fazer a cor intermediária entre esse tom escuro. Deixando secar depois essa área com esses tons escuros, a gente vai poder produzir aí a claridade da árvore nos tons mais amarelo claro, né? Agora eu utilizo o amarelo indiano para fazer o tom intermediário e preencher o resto da árvore. Ela vai ficar bem escura a princípio, mas depois a gente vai ver a beleza dela quando a gente depositar o amarelo aqui e esse tom escuro vai acender o amarelo, vai ajudar que o amarelo apareça mais. Porque sempre que a gente tem uma área de bastante luz, a gente precisa ter uma área de sombra na vizinhança, para que aquela claridade apareça. Porque se a gente começar a pintar todo o quadro claro, 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 daqui a pouco nada vai se destacar. Então a gente precisa preencher áreas de sombra para que a parte da claridade apareça. Essa é uma técnica que funciona. E se a gente errar nesse momento, a gente não vai conseguir alcançar aquele brilho que a gente gostaria que a árvore tivesse, sabe quando a gente passa por uma árvore de ipê e a gente olha para aquele ipê. Aqui no Rio Grande do Sul tem muita árvore de ipê nessa época da primavera, principalmente, ipê florido. A gente passa por uma árvore de ipê e olha assim, mas aqui é amarelo vibrante, que bonita essa árvore. E aí a gente tem o desejo de pintar uma árvore que se pareça com aquela que está lá na natureza, né?
E a gente vai conseguir alcançar esse objetivo se a gente fizer dessa maneira como estou mostrando para vocês. Primeiro fizer a parte da sombra e depois passar para criar a luz. E agora a gente vai fazer o mesmo com a árvore principal aí. Ela vai ser uma árvore totalmente verde, né? Mas agora a gente vai utilizar uns tons bem escuros, assim, para formar a base da folhagem, né? E depois a gente deixa secar essa camada e passa a fazer os detalhes da folhagem com os tons mais de verde mais claro. Com o mesmo pincel, sem limpar o pincel, eu passo a utilizar o verde vici aqui, né? E simplesmente depositar esses tons na árvore para que ela também fique com o preenchimento dela pronto, né? E a gente passe a deixar secar essa camada para fazer as próximas camadas da... Pode ver que como o céu tá molhado ainda, né? Eu passo o verde vici na árvore, aí eu deposito a cor da árvore e ele acaba se casando com aquele tom azulado que tá por baixo. E aí a árvore não aparece quase nada, né? Por isso que é necessário que a gente espere um pouco, né? Para fazer o detalhamento dessa árvore, a gente espera um pouco essa camada do céu secar, para esse verde aparecer mais, né? Mas como eu quero só fazer a demarcação mesmo, né? Superficial, vou fazer dessa maneira mesmo. Agora com a espátula, eu passo a depositar o tom de verde vici para fazer, demarcar a forma da folhagem, as camadas de folhagem. Que a árvore ela é formada por camadas, né? E sempre deixar um vãozinho de céu aparecendo. Nunca tapar totalmente o céu. Para que a gente possa ter assim, uma noção de que lá atrás a claridade está vazando a árvore, né? Porque por mais espessa que uma árvore é, ela sempre deixa vazar algum pontinho de luz no meio dela, né? Então, essa é a beleza da árvore, né? É a gente deixar, preencher a folhagem, mas deixar um vãozinho de luz aparecendo aí no meio. E aí a gente já começa a ver mais a árvore encorpando. Como o céu agora já está mais seco, né? Então já começa a aparecer o verde aí, né? E antes, quando eu estava passando com o pincel e o céu estava muito molhado, praticamente não dava para se ver nada, né? E agora com a quina da própria... o ladinho da espátula, eu dou umas pequenas puxadinhas aí e formo... refaço os galhos, que quando eu preenchia o telhado da casa, eu acabei apagando alguns galhos, né? Então agora eu só dou um tom marrom escuro. Tu pode utilizar o sépia, pode usar o marrom Van Dyck, pode usar, misturar com um pouquinho do verde, né? O marrom Van Dyck com um pouquinho desse verde que tem na palheta. E refazer o tronco principal, que dá uma escurecida nele, né? Porque ele tá muito clarinho. E o tronco principal ele tem que ser mais destacado, né? Ele tem que ser um tom mais escuro, assim, né? Esses galhos mais principais, os galhos mais grossos, eles têm que ter um tom mais escuro, mais espesso, né? E aí, com o marrom Van Dyck misturado com esse verde que eu tenho na palheta, a gente consegue, com a própria espátula, formar esses galhos. Só puxar ela de ladinho. É claro que a tinta, para fazer isso, para fazer esses galhos finos aparecerem assim no meio da folhagem, puxando ela de quina, a tinta tem que estar com um pouquinho de óleo de linhaça na mistura. Misturar a tinta com um pouquinho de óleo de linhaça e tornar ela um pouquinho mais líquida do que normal, para a gente conseguir fazer esses galhos puxadinhos assim com a espátula. Senão a gente não consegue fazer eles ficarem fininhos. Com a tinta muito espessa, tu não consegue fazer eles ficarem fininhos. Então, tu precisa misturar um pouquinho de óleo de linhaça, um pouquinho de terebentina, se você tiver. Aí pode formar um medium,
eu utilizo, mostrei para vocês no início da pintura, eu pego um potinho bem pequenininho e faço uma mistura de metade por metade de óleo de linhaça e terebentina e utilizo esse potinho pequenininho. Por quê? Por que eu não utilizo um pote grande para fazer? Primeiro porque com o toque do pincel, o toque da espátula nessa mistura, você acaba, às vezes, deixando cair um pouquinho de tinta dentro dessa mistura. E aí, se for uma embalagem grande, acaba sujando muito o óleo de linhaça com tinta. E outra coisa também, a trebentina é algo como o álcool, que evapora. Então, se você começa a abrir o pote várias vezes, utilizar e reutilizar, você acaba perdendo o conteúdo dela. Porque quando você vai ver, vai estar secando a tua terebentina, não por causa da utilização, mas por causa de você ter deixado aberta a embalagem. Às vezes, na hora que vai utilizar, utiliza e não fecha na hora, acaba perdendo o produto, né? Então, é melhor usar um potinho pequeno e fazer a mistura aos poucos, né? Conforme você vai utilizando gradativamente. Quando termina, refaz a mistura. Lava o potinho, para tirar os restos de tinta e refaz a mistura. Aqui tu viu que eu estou utilizando a mesma espátula para fazer a borda do telhado, dar uma escurecidinha, fazer uma área de sombra na borda do telhado e também naquela varandinha. A espátula é um instrumento que eu incentivo sempre os artistas a desenvolver a habilidade de utilizar a espátula. Porque a espátula é muito versátil e ela é mais fácil de limpar do que limpar o pincel. Uma pequena puxadinha aí, ó, eu já faço a área de sombra do telhado, né? E simplesmente utilizando uma toalha de papel ou um pouquinho de papel higiênico, eu limpo a espátula e já posso utilizar outra cor em seguida, sem precisar fazer nenhuma lavagem. Ela é muito versátil. E aí depois que a gente desenvolve a habilidade de utilizar ela, a gente pode pintar qualquer coisa com ela. Para principalmente formar linhas retas, ela é boa. Porque a gente vai só tocando na tela aí, ela já forma uma linha. E aqui, como eu estou formando o telhado, eu preciso que as linhas do telhado sejam retas, né? Porque se trata de uma casa. Então, com a espátula eu consigo ter mais firmeza e formar uma linha mais reta do que se eu estivesse utilizando o pincel. Então, eu incentivo fortemente que quem ainda não desenvolveu a habilidade de utilizar a espátula, que utilize. Comece a utilizar. Mesmo que tu não tenha habilidade, com o uso é que tu vai desenvolver essa habilidade, né? Nessa árvore do espelho amarelo também eu vou depositando um pouquinho de tinta escura, né? Para formar aí a área de sombra do telhado da base da árvore, né? Formando um arbusto escuro aí na base da árvore. Aí aqui a gente está produzindo esse arbusto que vai ficar na área ao pé da árvore, né? Na área de sombra da estrada aí. E aí a gente faz um ponto de sombra na borda da estrada. E também no meio da estrada a gente faz uma linha que passa pelo meio da estrada aí. Tanto na borda da estrada quanto no meio, a gente simplesmente utiliza o mesmo tom que a gente estava usando para formar esse arbusto. Um verde bem escuro, pode misturar um pouco de terra de siena queimada com GDVC para formar esse verde bem escuro. E assim a gente tem uma noção da perspectiva da estrada, né? E também nessa área de grama verde, a gente acaba espalhando um pouquinho
Com os próprios dedos você pode dar uma puxadinha ali, porque a área de sombra da estrada, ela transcende lá para a grama. A sombra da casa passa da estrada e vai lá para a grama. Então aí a gente dá uns pequenos toques desse verde escuro na grama para não ficar aquela grama lisinha, porque não existe grama lisinha. Se tu olhar na natureza, todos os gramados sempre tem alguma pedrinha, algum graveto, alguma coisa no meio da grama, né? Um outro arbusto. E agora, utilizando o amarelo mais claro, eu vou passar a fazer a área de luz da árvore. Agora que esse amarelo mais escuro já está mais seco, né? Ele não está totalmente seco, mas já está mais sequinho, né? Ele já dá pra gente ir depositando o tom de amarelo mais claro para formar a área de luz da árvore. Aí vocês vão ver como agora ela vai aparecer a árvore, né? Vai ficar as flores do ipê amarelo destacadas aqui. Por causa dessa sombra que a gente preparou com antecedência, né? Eu já pintei muitas vezes ipê amarelo, né? Eu já tentei várias técnicas, né? E essa é a que mais funciona. A gente formar primeiro a área de luz, deixar ela secar um pouco e depois vir, quer dizer, formar primeiro a área de sombra e depois vir com a área de luz. É a que mais funciona. A que mais bonito fica o ipê amarelo e mais se destacam as flores. Vou aguardar o comentário de vocês aqui. Deixa sua opinião, o que vocês acharam dessa pintura, se vocês gostaram. Se querem mais vídeos para o canal, deixe sugestões, que eu gosto de pintar o que vocês sugerem. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.